Irmãos, seguir com os nossos estudos, breves estudos, ainda pensando sobre esperança. E a pergunta de hoje é a seguinte: como a esperança se relaciona com a morte? Como a esperança se relaciona com a morte? Resposta: a esperança nos estimula ao apego à promessa de que, quando morrermos, estaremos com Cristo no paraíso. A esperança nos estimula ao apego à promessa de que, quando morrermos, estaremos com Cristo no paraíso. A promessa que nós recebemos de promessas que têm o seu fundamento na Escritura Sagrada, as promessas de Deus, elas são o alvo da nossa esperança. A nossa esperança, ela se apega às diversas promessas que nós temos na própria Escritura Sagrada. Mas há promessas na Escritura Sagrada que desfrutamos nesta vida já plenamente, mas há promessas que não são todas recebidas de uma vez nesta vida. Mas nós temos o direito a essas promessas, sobretudo nós que conhecemos o Senhor. O direito às promessas de Deus se tornam nossas assim que nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, temos a graça de recebermos todos os benditos benefícios da nossa salvação e união com Cristo, mas a posse completa das promessas da Escritura nós não temos plenamente nesta vida. A doutrina da esperança nos ensina coisas assim, e tem coisas que realmente nós abraçamos aqui e desfrutamos, mas há algo que um dia somente nós desfrutaremos plenamente. Há uma coisa importante, uma distinção que é importante que façamos quando nós pensamos acerca daquilo que um dia nós desfrutaremos na eternidade, ou nos céus, ou naquilo que nós chamamos de novos céus e nova terra. Veja, quando nós falamos sobre o céu, nós precisamos fazer esta diferenciação, essa distinção. Uma distinção que é feita entre o estado intermediário e aquilo que nós chamamos de novo céu e nova terra. Mas o que é que nós queremos falar quando nós falamos em estado intermediário? Quando nós falamos em estado intermediário, nós estamos falando sobre o período em que nós estaremos fora do corpo. É o período em que nós não estaremos mais com a nossa alma ou espírito unidos ao nosso corpo. Nós sabemos que nós somos compostos de alma, que é espírito, é a mesma coisa, são termos intercambiáveis, um pode ser usado pelo outro, mas também somos formados de corpo. Mas existirá uma ocasião, isso imediatamente após a morte ou na morte, que nossa alma ela não estará mais unida ao nosso corpo. E a isto nós chamamos de estado intermediário. É quando nossa alma, então, é separada do nosso corpo e então ela vai para o que nós chamamos de céu. Como escreveu um estudioso, o primeiro objeto da esperança cristã é a entrada no céu logo após a morte. E ele então vai acrescentar o seguinte: estou ciente de que esse não é o único nem o mais alto objetivo da esperança e da expectativa cristã. E é claro que a felicidade do cristão no estado desencarnado ou fora da carne não é completa. Também se fala menos sobre sua entrada na glória quando morre que sobre o dia da segunda vinda de Cristo. No entanto, algo é dito sobre isso e, portanto, deve-se pensar a seu respeito. O estado intermediário é a habitação da alma do crente junto ao Senhor naquilo que nós chamamos de céus. Mas nós não viveremos eternamente nos céus, com a nossa alma separada do nosso corpo. Nós temos a expectativa de uma outra realidade, de quando os nossos corpos serão unidos mais uma vez à nossa alma e nós habitaremos então naquilo que é chamado na Escritura de novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Mas então, o que acontece na morte? Nós devemos falar sobre algo
falar algo sobre a esperança relacionada ao que ocorre imediatamente na morte do crente. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 86, vai nos ensinar o seguinte acerca disso. Pergunta de número 86 do Catecismo Maior de Westminster diz assim: o que é a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da Igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte? Resposta: a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da Igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte, consiste em a alma deles ser aperfeiçoadas em santidade e recebidas nos mais altos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo. Então, veja que ele vai dizer que as nossas almas vão para os céus. Consiste em a alma dele ser aperfeiçoada em santidade, plenamente santas as nossas almas e recebidas nos mais altos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo. É isso que nós almejamos, é isso que nós desfrutamos assim que nós morremos. Isso é o que diz respeito aos crentes, né? Porque quanto aos ímpios é dito o seguinte: quanto às almas dos ímpios, elas são imediatamente depois da morte lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e o corpo deles fica aguardando na sepultura, como em cárcere, até a ressurreição e o juízo do grande dia. Então esta é a nossa fé, isso é que nos ensina os nossos padrões doutrinários. E o Novo Testamento, a palavra de Deus, que é o fundamento para tudo isso, nos mostra que ele se concentra na maior parte do tempo na vida eterna que os crentes desfrutarão depois do estado intermediário, aquilo que mencionei chamado a vida no céu e na nova terra. Mas, apesar disso, nós devemos entender que realmente existe uma vida que é desfrutada após a morte. Geralmente o ímpio ele não vai conceber essa realidade. Eles pensam que a vida se resume a esta condição que nós desfrutamos aqui agora. Não é? Mas não. Imediatamente após a morte, a vida após o último dia de vida nosso neste mundo. Nossa esperança, então, ela é diferente da esperança daqueles que não conhecem o Senhor. Nossa esperança encontra o seu cumprimento em várias promessas, e algumas promessas quando nós morremos. E há esperanças, né, ou promessas para nós quando nós morremos. Nós até lemos aqui algumas delas. Por exemplo, nós somos libertados do pecado assim que nós morremos. Essa luta contra o pecado, essa luta contra a carne, essa luta contra Satanás, o inimigo de nossas almas, ela cessará neste dia, quando nós então morrermos. Existe a graça de nos encontrarmos nos mais altos céus e de contemplarmos a glória de Deus na face de Cristo. Promessas da Escritura para aqueles que morrem em Cristo. E isso pode ser assegurado e podemos ter certeza de que desfrutaremos disto, porque é o próprio Deus, que é verdadeiro e que não pode mentir, que nos garante isto. E essa morte, então, que experimentamos, ela nos dará acesso a delícias que nunca neste mundo nós jamais desfrutamos. Nunca, jamais desfrutaremos aqui nesta nossa peregrinação. Mas a morte nos dará a ocasião para isto. Então, depois, a única promessa que nós aguardaremos, que faltará se cumprir, é a volta do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para buscar então o seu povo, estabelecer novos céus e nova terra, a ressurreição dos nossos corpos, unindo-se a nossa alma, e então viveremos para sempre com o nosso Senhor. Nós teremos a graça, então, de estar junto com o nosso Deus. Mas veja, quando nós morremos, nós vamos imediatamente
para os céus. E a Escritura nos dá um exemplo muito interessante na vida de um homem que provavelmente viveu toda a sua vida distante do Senhor, mas em determinado momento, nas últimas horas da sua vida, ele teve a graça de conhecer a Cristo e a graça de abraçar uma esperança que é bendita, que é a esperança que nós temos de estar com o nosso Senhor. O diálogo entre Jesus e o ladrão na cruz nos mostra a expectativa gloriosa do que nós experimentaremos na morte. Esse homem, ele recebeu uma doutrina muito gloriosa, que é o que nós podemos chamar de a teologia da esperança. Quando o criminoso, ao lado de Cristo, protestou contra Cristo, tinha um a um lado de Cristo, um ao outro lado, e um deles, nos diz uma parte dos evangelhos, ele estava protestando contra Cristo, falando coisas contra Cristo, coisas que nunca, jamais deveriam ser ditas. Mas do outro lado, existia o ladrão que foi salvo, e este ladrão repreendeu o outro. Esse registro nós temos em Lucas capítulo 23, verso de número 40. Lucas, Evangelho de Lucas. Você pode deixar esse texto aberto. Lucas capítulo 23, verso de número 40, diz assim a Escritura. Vou ler a partir do verso 39. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então veja que ele repreende o outro preso. Parece que ele demonstrou ali, naquela ocasião, uma percepção aguçada em relação ao temor a Deus. Uma percepção aguçada no seu próprio ser, na sua própria alma, em relação ao temor a Deus. E ele vai admitir a justiça na sentença que eles estavam recebendo. Ele entendia que eles eram culpados e, por essa razão, então, estavam sofrendo ali a pena de morte. Então, ele admite essa justiça sendo estabelecida ali. Em outras palavras, ele sabia que ele era um pecador. Ele sabia que ele era um transgressor da lei. O versículo de número 41 nos diz assim, de Lucas capítulo 23. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, ele reconhece o seu pecado, ele se reconhece como culpado, mas ele sabia que Cristo não fez mal algum. Ele não cometeu pecado. E essa declaração mais clara é revelada em outras porções da Escritura que ele não cometeu pecado. Como diz o texto de 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Cristo não conheceu o pecado, ele nunca transgrediu uma lei sequer. E então, em seguida, nós vemos que, mesmo sendo um pecador, com um juízo divino sobre sua cabeça, ele demonstrou naquela ocasião uma ousadia ao pedir a Jesus para se lembrar dele quando entrasse no reino. Ele então vai clamar a Cristo naquela ocasião. Ele vai ser ousado a este ponto de que o Senhor então se lembrasse dele quando ele entrasse em seu reino. Diz assim o verso 42 do capítulo 23 de Lucas. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, nós encontramos aqui na vida deste homem, deste pecador crucificado junto a Cristo, é um grande ato de fé. Ele revela uma fé genuína naquela ocasião, nos últimos dias da sua vida. Enquanto os discípulos de Cristo estavam questionando a identidade de Cristo, estavam ali angustiados, perturbados, confusos, abandonando até o seu próprio Senhor, o criminoso ao lado de Cristo declarou que o reino eterno pertence a Cristo. Parece que ele tem uma compreensão muito mais clara naquele contexto acerca de quem Cristo é e de que ele, de fato, é rei e reina. E ele acabou, então, naquele momento, colocando sua fé num homem sob a maldição de Deus
não como nós temos a graça de depositar a fé no Senhor da glória ressurreto. Nós conhecemos a Cristo e sabemos que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Mas aquele homem, então, ali na cruz, ele estava botando a sua fé, depositando a sua fé no Senhor Deus que reina, mas que naquele contexto estava humilhado. Ele estava ali sendo humilhado. Era exatamente desta forma que o próprio Senhor Jesus Cristo estava. Mas como é que foi que Cristo ele respondeu a esse ousado pedido do próprio ladrão, do criminoso ao seu lado? Ele vai oferecer a este homem uma bendita esperança. É o que nos diz o versículo 43 do capítulo 23 de Lucas. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja que coisa extraordinária o que acontece com este homem. Ele toma a situação mais desesperadora, que é um criminoso crucificado, e oferece o oposto. Ele vai oferecer para este homem uma bendita e maravilhosa esperança. A esperança de estar no paraíso com o próprio Senhor Jesus Cristo, com Ele mesmo. Então veja que ele recebeu uma esperança da vida eterna. O ladrão esperava que a morte para ele significasse então a vida eterna. Melhor ainda, ele usufruiria a vida com Cristo no próprio céu. E é isso que este homem, pouco tempo depois ali, passou a experimentar os céus, a habitação ali com Deus. Então, o autor faz uma pergunta. Quando tantos no mundo se contentam em afirmar a vida após a morte, mesmo quando falam de forma genérica acerca do céu, quantos se concentram em Jesus como o centro do céu? Quantos, como o ladrão, creem que o céu é o céu de Cristo e por isso desejam estar com Ele? Alguns puritanos vão dizer que o céu não seria céu sem Cristo. Cristo tem de estar nos céus, para que eles possam, então, contemplar a sua glória. E veja o que Jesus faz, não é? Com este homem. Jesus ele vai recompensar a fé do ladrão com a esperança, que seria, então, uma expectativa confiante de que algo bom, a vida eterna, encontra seu valor apenas em Cristo. E espera-se, então, que todo o povo de Deus, nós que conhecemos a Cristo, vivamos à luz dessa bendita promessa, na esperança de estarmos com Cristo um dia no paraíso. E eles não entrarão no estado de inconsciência, né? Nós, quando morrermos, ou absolutamente ninguém, no estado de inconsciência ou naquilo que alguns vão chamar de sono da alma, como alguns vão imaginar. Um livro que refuta isto, e é a primeira obra teológica escrita por João Calvino, chamada Psicopaniquia. Tem um livro chamado As Obras de João Calvino, volume 1, publicado pela editora Cliri, Centro de Literatura Reformada, e tem lá um livrinho escrito por Calvino chamado Psicopaniquia. Ele vai refutar a ideia de que a alma do homem, imediatamente após a morte, fica lá na sepultura, não vai aos céus, não vai para lugar nenhum, fica ali como que dormindo. Ele vai mostrar que isso é uma grande heresia, não tem o menor fundamento na Escritura Sagrada. Então a alma não fica dormindo, vai ao Senhor. Eles serão então, ou nós quando morrermos, seremos conduzidos de imediato à presença de Jesus. E foi exatamente este o desejo de Cristo enquanto ele viveu neste mundo e intercedeu por nós. Ele orou para que o seu povo estivesse com ele e visse a sua glória. É isso que nos diz a Escritura em João capítulo 17, verso de número 24. João, capítulo 17, verso 24, na oração sacerdotal de Cristo, ele vai dizer o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Este é o desejo de Cristo.
Mas nós sabemos, irmãos, que por mais que essa seja uma bendita esperança e consoladora, o processo da morte pode ser algo realmente muito difícil, algo realmente horrível, algo que é doloroso para nós, mesmo para nós que somos cristãos. Ainda que nós tenhamos a concepção que o dia da morte do crente é melhor que o dia do nascimento, que o dia da morte é o dia mais feliz do crente, ainda que tenhamos na cabeça a ideia de que a morte para o crente é como raiar de um novo dia eterno, como vai dizer Thomas Watson, sobre a realidade da morte do crente, ainda que muitos considerem e desfrutem disto na ocasião em que estão para morrer, como muitos que estavam diante da sua própria morte, quando alguns crentes no Senhor eram decapitados em razão da sua própria fé, ainda assim a morte é algo difícil. Contudo, irmãos, na morte, o cristão, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita e pelas promessas da Palavra de Deus, possui uma esperança que é muito maior que o sofrimento. É muito maior que essas dificuldades. A vida que nós vivemos neste mundo pode privar o cristão de muitas coisas nesta vida, boas nesta vida. No entanto, o cristão jamais será despojado da esperança de que no momento em que respirar pela última vez, estará no paraíso com o Senhor. No final, irmãos, todas as perdas significam ganho quando o cristão morrer e experimentar a vida eterna no estado intermediário e também depois dele. Veja o que diz um puritano chamado John Owen. Ele disse exatamente as seguintes palavras e outras tantas à beira da morte. Ele escreveu o seguinte: estou indo para o amor de minha alma, ou melhor, para quem me amou com amor eterno, o único fundamento de todo o meu consolo. Viva, ore, espere, aguarde com paciência e não se desespere. A promessa permanece invencível de que ele jamais o deixará, nem o abandonará. Um homem convicto de que ele estaria com o seu Senhor. Palavras belíssimas, Estou indo para o amor de minha alma. Ele estava indo, então, para o seu Deus, ao encontro de Cristo. Então, irmãos, se nós formos capazes de falar, quando estivermos para morrer, nossa teologia ali, naquela ocasião, será revelada no sentido daquilo que nós cremos, bem como no sentido daquilo que nós esperamos, a nossa esperança. Muitos de nós teremos a oportunidade de testemunhar em um momento, antes da morte, sobre a existência que durou décadas aqui. Nós teremos a graça de testemunhar muitas coisas. E temos hoje, enquanto vivemos. Mas será que a nossa viva esperança diária se tornará um testemunho glorioso no último dia nosso na terra? Não são todos que morrem bem. Não são todos que conseguem morrer bem. Mas o Senhor é aquele que nos concede a graça, não somente, irmãos, de vivermos bem, mas também de morrermos bem. Voltando então para o início, a pergunta nos diz: como a esperança se relaciona com a morte? E resposta: a esperança nos estimula ao apego à promessa de que quando morrermos, estaremos com Cristo no paraíso, e isso é um consolo sem igual. Amém. Amém. E a gente conclui mais um dos nossos estudos aqui. Na próxima terça-feira, se Deus permitir, quinta-feira, nós seguiremos pensando ainda mais sobre esperança. Bom, irmãos, vamos orar.